Vocês se lembram do primeiro dia de colégio de vocês? A minha memória é um mix de sensações. Eu lembro que eu estava saindo de uma pré-escola, que era muito pequena, de bairro, e onde todo mundo se conhecia, e de repente eu fui transferido, tive que mudar para um colégio muito grande, que me levaria do ensino fundamental até o vestibular e todos esses processos que eu ia passar. E eu lembro bem do dia, assim, de algumas coisas. Eu lembro de chegar segurando a mão da minha mãe e minha mãe passar a minha mão para uma outra pessoa que eu não conhecia tão bem. E lembro de ir andando pelo colégio, andando pelos corredores que já não eram os meus corredores, vendo as crianças que já não eram os meus colegas. Assim, tinha criança grande, tinha outros tipos de crianças. Vendo as salas, e de repente eu entro numa sala que não é a minha, sento numa carteira que não é a minha, com colegas que não são os meus, eu não conheço eles, e a professora, que não é a minha, chega lá, se apresenta e começa a carimbar o caderno de todas as crianças. Nada era meu. A única coisa que era minha, para vocês terem uma ideia, era a minha mochila, e nela o material, que era um material novo, então nem aquilo eu conhecia direito. E quando ela carimbou os cadernos, depois ela falou assim, eu olhei, era um carimbo de um macaco, e daí ela falou, ok, criança, agora vocês vão pintar o macaco. Vocês peguem seus lápis de cor e vocês vão colorir o macaco. Pela primeira vez, eu estava seguro, porque eu já tinha feito isso antes, eu já tinha feito isso no colégio anterior, eu sabia pegar uma caixa de lápis de cor e pintar. O que eu fiz? Tirei uma caixa Faber-Castell 36 cores da mochila, e coloquei em cima da mesa, peguei aquele caderno, olhei e fui tirando cor por cor, lápis por lápis, e fui pintando o macaco. Eu comecei pelo rabo e fui escolhendo todas as cores e fui fazendo o macaco mais colorido que eu tinha visto na minha vida. Eu fui pelo rabo, pernas, tronco, braços, o macaco estava ficando super colorido, estava quase terminando. No pescoço dele, a professora chegou, olhou e falou assim, meu Deus, o que é isso? Não existe macaco colorido. Macaco é marrom, cinza ou preto. Faça de novo. Doloroso, né? E eu lembro assim que é super doloroso para a criança, óbvio. É doloroso para a escola, que ela acaba perdendo o propósito dela em algum momento ali. É doloroso para a sociedade, que vai perder talvez o máximo do potencial de algumas pessoas. E o pior, é muito doloroso, é horrível para a professora. Porque provavelmente quando ela escolheu ser professora, não era aquilo que ela estava escolhendo. Todo mundo que escolhe ser professor, está escolhendo ser professor simplesmente porque acredita que aquilo lá pode transformar o mundo. Acredita que aquele papel, que não é um papel de ganhar muito dinheiro, não é um papel de ter um sucesso absurdo, é um papel extremamente valioso, que tem propósito e pode transformar as coisas. Mas acontece alguma coisa dentro do processo educacional que pega esses professores, coloca eles num outro patamar, num outro mindset, num outro modelo mental. Deixa de ser aquele modelo mental da transformação, que é fantástico, e coloca eles num modelo mental simplesmente do conteúdo. Aquele modelo mental em que ele vai olhar, ele vai ver qual é o conteúdo que ele é obrigado a passar, ele vai ver se a pessoa pegou aquele conteúdo e ele vai encontrar uma maneira de avaliar isso. Esse é o papel dele. Então, de repente, aquele desenho do macaco deixa de ser um macaco completamente colorido e acaba virando, ok, é isso que tem que ser feito hoje, pintar um macaco. E daí a gente vai olhar o nosso processo de educação e tem muito disso nele. Você vai olhar como funciona o colégio, você vai ver que a gente aprende o que é um objeto direto, o que é um sujeito, um predicado, mas a gente acaba não aprendendo a interpretar um texto. E daí você vê que 60%, talvez mais, da população brasileira adulta não consegue interpretar um texto. E a gente vai vendo isso acontecer em várias esferas da educação. A gente vai ver esse mindset do conteúdo, essa obrigação pelo conteúdo e subvertendo o que é muito importante, que é o mindset da transformação. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando surgiu esse modelo de educação, ele nasceu
ele nasceu num outro momento. Ele nasceu num momento de revolução industrial, em que você precisava produzir pessoas que fossem operar uma máquina. Então era muito comum e era muito natural que você pegasse uma pessoa, você sabia o que ela estaria fazendo dali a 50 anos, você pegava ela e você colocava lá, para você operar essa máquina, ou para você entrar e viver nessa sociedade, você vai ter que aprender essas regras, você vai ter que aprender esses conteúdos, e depois que você sair disso, você está pronto, você vai se virar, e na maioria das etapas da sua vida. E eu aprendi super bem. Aquela lição que eu acabei esquecendo e fui lembrar alguns anos atrás, eu aprendi ela super bem. Como que eu sei? Porque eu sempre tirei nota boa e sempre me dei muito bem, sempre me adaptei perfeitamente à escola, até o final. Então, o que eu proponho? Eu proponho que a gente volte a pensar no que é o mindset da transformação. O que a gente está fazendo quando a gente está querendo virar professor? E isso é uma coisa urgente, porque agora o que a gente está vendo é que esse modelo de educação da Revolução Industrial, quando ele se choca com o que a gente está vivendo hoje, que é esse mundo de transformação em que o professor olha o aluno e ele não sabe o que vai ser desse aluno dali a 10 anos. O aluno não sabe o que vai ser dele. É super natural a gente entrar na faculdade e não saber o que vai ser da tua profissão logo que você sair. Isso aconteceu comigo. Então, quais são os conteúdos que a gente tem que aprender? Essa que é a pergunta. E daí, essa mudança desse mindset, ele é uma urgência, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente ainda não sabe como fazer exatamente. Assim, o mundo está muito patinando nisso. A única notícia boa, o único fato bom que eu acho que já é fantástico, é esse aqui. A nossa geração, eu, vocês, essa discussão que está acontecendo aqui, essa é a primeira vez na história da humanidade que a gente está discutindo isso de uma maneira extremamente ampla. Eu passo por sala de professor e é isso que está se discutindo. Esse modelo de educação que a gente está vivendo hoje não se encaixa perfeitamente, não funciona muito bem. Esse processo de educação, os alunos estão entrando nesse colapso, os professores estão entrando nesse colapso, todo mundo percebendo esse processo colapsando. E a gente sabe que isso precisa mudar. Então, nós estamos muito perto de mudar. Só que será que a gente não vai encontrar esse caminho? Será que, globalmente, a gente não vai conseguir encontrar qual é essa solução que a gente precisa fazer? E tem, sim, algumas coisas fantásticas que estão acontecendo no mundo que, quando eu olho, eu falo, tem um aprendizado aí, talvez esse seja um caminho que pode ser seguido. Por exemplo, uma iniciativa chamada Kids Hack Day, uma iniciativa que transforma crianças em pessoas que utilizam tecnologia para resolver problemas. Ela não simplesmente coloca um iPad na sala de aula, mas ela ensina a usar tecnologia para resolver problemas, causa uma transformação absurda. Ou uma iniciativa que eu tive a oportunidade de conhecer na Indonésia, que é a Green School, que é uma escola onde no primeiro dia de aula o professor vai chegar para as crianças e vai falar assim: o que vocês querem fazer esse ano? E elas vão falar assim: eu quero construir uma casa de fada. E o que o professor vai falar? Vai falar assim: legal, do que vocês precisam? E eles falam que é absurda a transformação que você percebe quando você não diz para uma pessoa que ela não pode fazer aquilo. Dentro dos casos deles, eles têm histórias de crianças que conseguiram mudar uma lei simplesmente porque eles iam perguntando o que ela poderia fazer para transformar. Ou ainda, uma coisa super simples, o Business Model Canvas. Quem conhece, é um pedaço de papel desse tamanho em que você consegue usar quase todas as teorias da administração de uma maneira extremamente prática e você consegue modelar um negócio inteiro, uma empresa inteira, num papel com post-its. Isso é fantástico, porque conecta você de novo para onde você quer chegar e não simplesmente o conteúdo pelo conteúdo. E eu faço parte também de uma iniciativa que eu entendo que eu gostaria muito que ela estivesse, eu entendo que ela está contribuindo para esse universo da educação. Eu faço parte de uma iniciativa aqui de Curitiba que ela serve para que as pessoas percebam e aprendam a ser grandes mestres na arte de viver e encontrar felicidade. Então, a gente trabalha, na maior parte das nossas iniciativas, com adultos e a gente ensina empoderamento pessoal para eles, através de estratégias educacionais que a gente considera inovadoras. E por que a gente considera inovadoras?
Quando a gente recebe esse tipo de briefing, e às vezes a gente recebe de pessoas comuns na nossa sede, a gente recebe de empresas, a gente recebe de um monte de lugar, a gente olha aquilo e tenta mapear. Ok, como é a vida da pessoa antes dessa estratégia educacional, desse processo educacional? Como vai ser a vida dela depois? Se eu não encontrar diferença nesse mapa, eu não tenho educação. Eu não tenho um produto. Eu vou jogar conteúdos, mas eu não vou ver transformação. Então a gente começa a mapear isso e algumas coisas fantásticas começam a acontecer. A gente começa a prestar atenção só nisso, na transformação. Algumas coisas saem do conteúdo, outras entram. Talvez saia conteúdo entre histórias, talvez o conteúdo fique porque ele é realmente importante, talvez entre em ferramentas, mas eu começo a olhar isso aqui, a transformação. Transformar o objeto direto, sujeito predicado, na habilidade de interpretar uma poesia. Transformar o pi 3,141516 no poder de construir uma roda de bicicleta. Esse que é o ponto fundamental que a gente acaba esquecendo como professores. E, para isso, a gente acabou, internamente, criando uma ferramentazinha, que é um canvas, um pedaço de papel, onde a gente mapeia, no lado esquerdo, como é a vida da pessoa antes do nosso processo educacional, no lado direito, como é a vida da pessoa, o que ela sente, como que é a rotina dela, o que ela faz, o que ela pensa. E daí a gente começa a olhar para ver se aquela coisa realmente é uma experiência transformadora. E a gente começa a entender qual que é a grande transformação que a gente tem que oferecer em cada aula. E as experiências que a gente tem tido são muito legais. Assim, por exemplo, teve uma vez que a gente recebeu um professor de psicologia e quando ele chegou para montar o curso, ele falou, né? Então eu quero ensinar Jung, eu quero ensinar Freud, tal, o básico de cada um desses. E ele foi explicando, a gente falou, nossa, isso é fantástico, muito legal, vamos fazer isso. Mas antes, vamos só colocar uns post-its aqui nesse canvas para a gente entender qual que vai ser o curso. O cara começou 30 minutos ali colocando post-it, depois ele vira para a gente e fala, meu curso não é de psicologia, meu curso é como ter relacionamentos melhores. Percebem a transformação? E daí a gente a gente recebe um pedido de um departamento de RH de uma empresa para um treinamento corporativo, e eles já sabem o que eles querem, mas a gente fala assim, beleza, mas que legal, só vamos colocar os post-its aqui. E, de repente, eles olham, então, não era... É que, na verdade, eu não quero aquele treinamento que eu tinha falado. Eu quero um treinamento de comunicação interna para a gente reduzir conflito. Legal. E o mais maluco, desde que a gente começou a usar isso na comunicação, ou seja, a pessoa que faz a comunicação olha isso e vê a transformação, a gente tem conseguido um engajamento absurdo de aluno. Porque a pessoa olha a descrição do produto, né, olha a comunicação e fala, é isso que eu quero, ou é isso que eu não quero. Mas a pessoa chega, decide, e se ela chega lá, ela está satisfeita. Ela vai ter a experiência que ela queria. Funcionou muito legal para a gente. Muito legal. E daí ficou essa pergunta, assim, essa dor absurda, né, do mundo precisando dessa transformação. Nós, com uma ferramenta interna, que a gente pensou, será que é possível? Será que outras pessoas precisariam disso? Será que outras pessoas poderiam se beneficiar disso? E daí eu faço parte de uma comunidade do Fórum Econômico Mundial chamada Global Shapers, e nessa comunidade tem muita gente interessada por educação no mundo inteiro, e eu fiz um call com essas pessoas, fiz um chamado, e pedi para eles, apresentei o projeto, expliquei como é que a gente fazia e tal, e de repente uma menina que trabalha com treinamento de professores na Jamaica olhou e falou assim, nossa, isso seria muito legal para eu usar para os meus professores. Um cara que trabalha no governo do Tibete falou assim, eu acho que eu podia usar isso para a gente desenvolver as nossas políticas públicas de educação. E outro cara que representa o maior grupo de escolas do Afeganistão falou, será que eu posso usar isso para planejar as aulas que a gente quer ter aqui e usar isso para a nossa grade curricular? E daí foi na hora que a gente falou assim, caramba, isso pode ser uma solução que vai ajudar a colocar um mindset de transformação no mundo. A gente percebeu que era um mercado absurdamente grande, talvez trilionário. A gente percebeu que era uma dor absurdamente grande, todo mundo está discutindo isso. E a gente começou a pensar em possibilidades, né, de expansão e como é que a gente poderia fazer para esse canvas, para esse produto, se expandir para caramba. E a gente chegou a uma conclusão. Não é de um produto que a gente precisa.
Então, nós estamos abrindo o Canvas open source, nós estamos abrindo ele para que qualquer pessoa possa usar, sob a licença Creative Commons. Então, você pode usar, você pode oferecer feedback, e você pode experimentar das mais variadas maneiras. A gente entende que essa é a maneira que você pode causar a transformação no mundo, e que, sim, essa transformação precisa muito ser global. O que eu espero do mundo é que o mundo tenha esse mindset da transformação. E se esse Canvas puder ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Obrigado.